Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente em qual momento do dia você vai estar vendo esse vídeo. O que eu venho trazer para vocês hoje é uma mensagem, um recado, um esclarecimento e também é a quebra de um paradigma que foi construído por narrativas, construído por forças que não gostariam que a verdade realmente viesse à tona. Mas chegou até mim essa verdade e solicitaram para que a verdade fosse colocada e todos aqueles que se identificarem com essa verdade que possam compartilhar ela com outras pessoas, possam esclarecer, possam sentir e se caso queiram confirmar essa verdade, podem tirar búzios, podem tirar cartas, podem fazer meditações, podem até mesmo fazer os desdobramentos e confirmarem, porque a fonte é legítima e não há nenhum receio em toda e qualquer informação ao qual eu venho trazer para vocês aqui hoje, certo? Então, neste momento, a verdade é esclarecer algumas narrativas, principalmente no mundo espiritualista que foi construída, que é a verdade sobre os filhos paradisíacos. Os filhos paradisíacos são o primeiro desdobramento, podemos dizer assim, a primeira centelha divina nascidos direto da fonte. A fonte é tudo o que é, para alguns é Deus, para outros é Tupã, conforme a origem indígena, para outros é o Espírito vivo, para outros é o grande Adonai. Então, os filhos paradisíacos são os que tiveram a sua primeira formação. E dessas primeiras formações se tornaram em média de 60 filhos paradisíacos. Porém, tivemos algumas literaturas, alguns livros, algumas fontes, a qual alegavam se conectar com inúmeras fontes, inúmeros guias, inúmeros mentores, inúmeros chefes, inúmeros capitãos, mestres, e canalizaram, trouxeram psicografias, trouxeram livros, trouxeram dimensões de informações, só que informações equivocadas, informações que não eram relacionadas diretamente da fonte. A fonte, direto dos filhos paradisíacos, direto dos comandos, direto dos acessos. E esse vídeo não é para mostrar porque eu sou bom, porque eu sou especial, de nenhuma forma. É apenas para ajudar a esclarecer e lembrem-se, para você sentir a verdade, use os seus sentidos, os teus 3 sentidos. Use o sentido das mãos, o sentido mental e o cardíaco. Se essa verdade que eu vos apresento, ela ressoar com você nesses 3 sentidos, significa que é uma verdade que o seu íntimo sabe, que o seu íntimo conhece. Então, houve uma promulgação de troca de nomes desses filhos paradisíacos, ao qual, dentro de muitos livros, principalmente de canalizadores que se dizem ligados diretos à fonte, que querem escrever livros sobre inúmeras consciências, inúmeros escritores, inúmeros comandos, acabou por agir pelo seu próprio ego, agir por dentro da sua própria ganância, agir por dentro do seu mover esse que é interesse pessoal e também financeiro.
Então esse interesse, ele fez com que a informação que chegou até este não fosse legítima, não fosse uma informação equivalente com a verdade. Mas, através dessas inúmeras atualizações, através dessa nova dimensão ao qual a consciência de Gaia está se expandindo, já está vivenciando, não é mais permissivo que se mantenha dessa forma. Então, com isso, eu não tenho medo do que vai acontecer a partir de agora, como que as pessoas irão reagir, como que as pessoas irão se manifestar, como será o lixamento, como que será os comentários, porque, que nem eu expliquei no início do vídeo, se ressoar com você, se tocar o seu cardíaco, se acelerar e você falar assim, meu Deus, eu estava sob o véu da ilusão, tá tudo bem. Eu também me deparei com isso no momento, até me prostei e pedi desculpas pela minha ignorância, pedi desculpas pela minha forma de ter pensado ou da forma qual eu fui conduzido a pensar. Porém, me foi esclarecido que os filhos paradisíacos, que são o desdobramento número 1 da fonte, não possuem esse sentimento de mágoa, de choro, de raiva, de ódio. Eles possuem um sentimento neutro. Então, com isso, muito do que eles vão vivenciar vai depender muito do que eles mais alimentarem como nós mesmos. Nós somos um espelho do que eles são. A única diferença é que eles não possuem os dois sentimentos. Eles buscam o equilíbrio. Por isso que é tão tocado naquela máxima: equilibre a sua sombra com a sua luz. Porém, no caso deles é só luz, não existe o critério de sombra, porque sombra ela é decorrente abaixo de 12D para baixo. Aí começa ela a ser impregnada e a partir de quinta dimensão para baixo, aí sim que ela fica mais ostensiva. Então, considerando esse ponto, os filhos paradisíacos ao qual foram deturpados seus nomes Saratem e Anotak. São nomes estranhos para algumas pessoas, mas para as outras não. Porém, os nomes que foram efetivamente alterados foi de dois filhos paradisíacos chamado Melquisedeque e Metatron. Por que Metatron? Porque existe o arcanjo que é consciência desse filho paradisíaco, que se chama Metraton. A diferença que traz os dois é o R que antecede o final. Então, é Metraton. Então, quando você, nas suas orações, nos seus ancoramentos, solicita a presença, a energia, o conhecimento da egrégora, do comando, da ordem de Metraton, dentro desse panorama, Metraton, que daí você está sendo alinhado, está diretamente ancorado na fonte do arcanjo Metraton, que é a fonte pura, que é a fonte de amor. E justamente essas duas ordens foram criadas para fazer o resgate desses dois filhos paradisíacos, que na sua máxima de dimensão, que não possui uma dimensão inferior a 60 50ª dimensão, quiseram experienciar a 3D, o nosso planeta, de forma direta.
Com isso, eles não sabiam o que iria lhe esperar. Então, acabaram que o momento que é passada a barreira de frequência, o qual eu expliquei para vocês antes, vem inúmeras circunstâncias, inúmeros compromissos junto com isso, inúmeros contratos, além de que também vem os sentimentos, sentimento de rancor, de ódio, de amargura, de ressentimento, de vingança. Então, imaginem uma folha em branco, que é o que são os fios paradisíacos, e entram num lamaçal. Como que vão retornar para se tornar em branco? Se estão dentro de uma barreira de frequência, estão cheios com essas energias, não tem como. Se acaso eles tivessem optado por fazer o desdobramento e a sua fractalização, experienciando através de outros seres a experiência, isso poderia ter sido evitado. E muito das energias negativas, dos padrões energéticos baixos, seriam de uma outra forma no nosso planeta. Porém, eles, pela curiosidade e pelo entusiasmo, se acreditaram que, pelo fato deles serem filhos paradisíacos, poderiam sobreviver, enfrentar essa dualidade de forma intensa, e não foi porque eles não foram avisados. Eles foram avisados de como seria, de como era, de como estava as condições, mas mesmo assim eles quiseram, porque eles não, nós somos filhos da fonte. O que vai nos prejudicar? E ainda eles foram dentro desse engano, e com isso não tiveram uma situação boa. Acabaram que foram convencidos com inúmeros contratos, inúmeros convencimentos, inúmeras características da dualidade, e acabaram que se comprometeram e contaminaram de tal modo que não teve como qualquer outro filho para dizer que vir resgatá-los. Com isso, foi elaborado, então, a construção das duas ordens, a ordem Melquisedeque e a ordem do Metraton. Então, me desculpem por quebrar de alguma forma as crenças de vocês, trazer essa informação, porém me foi incumbido de fazer isso. Então, é minha missão esclarecer, trazer a verdade. E pela verdade que eu estou aqui. Então, meus amigos, peço encarecidamente que vocês revejam tudo aquilo que foi construído para vocês, todas as verdades que foram colocadas para vocês, e façam o teste que eu estou sugerindo para vocês, que é o cardíaco, que é o mental e que é a mão. Essa técnica ela é utilizada na nossa leitura de campo, primeiramente para analisar como que o nosso campo está reagindo, e o segundo ponto é para a gente poder também ver o campo de outra pessoa, para ver como que está. Então, o nosso coração, o nosso interno é nosso. Ele não vibra com qualquer pessoa, ele não vibra com qualquer informação, ele não vibra com qualquer energia. Então, meus amados, a informação que eu tinha para passar para vocês é essa. Foi distorcido em boa parte dos livros existentes. Existem muitos ancoramentos, existem muitas sintonizações, existem muitos cursos que foram sustentados na energia
de um ser negativado, mas que atualmente não se encontra mais tão negativado, porém ainda está em processo de recuperação. E outra verdade foi que eles tinham sido aniquilados pelo Sol Central. Isso também não é verdade. Eles estão exilados, estão em recuperação, estão sendo recuperados para tornarem-se novamente puros e legítimos junto à fonte. E essa preocupação é existente e real porque os filhos paradisíacos são os únicos que conseguem ver a fonte diretamente. Não significa que nós, seus fractais, não possamos. Podemos sim, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte, a nossa batalha, a nossa limpeza emocional, psicológica, mental, de crenças e também ir engatinhando cada experiência se tornando uma experiência de aprimoramento, de aprimoramento, de aprimoramento, de aprimoramento, que ia chegar até um nível de pureza que a gente consiga olhar face a face com a fonte, com o espírito puro, com o espírito de amor, que é a origem de tudo isso. Então, meus amados, agradeço a atenção de todos vocês. O recado que eu tinha para passar para todos vocês é exatamente esse. Eu sei que esse vídeo vai causar repercussão e tá tudo bem, eles já tinham me alertado, já tinham me falado, mas essa é a verdade que ecoa no meu coração. Esse é o compromisso que eu tenho e a verdade, ela prevalece e ela nunca tarda, mas ela sempre chega. Então, que seja uma nova era, que seja uma nova maneira de enxergar as crenças, os livros, as energias, e que vocês possam fazer esse teste para tudo, para todos os livros que são postados, para todas as informações, todas as canalizações, todas as mensagens, como que essas mensagens ressoam com vocês, como que elas ecoam no seu íntimo. E mais uma vez, todos aqueles que quiserem confirmar por os seus meios, fiquem à vontade. Essa é a verdade. Essa é uma delas, mas é a que mais foi construída dentro desse segmento espiritualista. Então, agradeço a atenção de todos vocês. Tenham um excelente dia, noite ou manhã, dependendo muito do horário que você irá assistir esse vídeo. Saudações.